Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingo, dia 11/9, pela parte da manhã, aquele joguinho de 11 horas da manhã que jogador brasileiro odeia. Eu, na minha adolescência, eu vi muito jogo de manhã, porque o campeonato italiano era o Eldorado do mundo. Hoje é o inglês, espanhol, mas era o Eldorado da época, o futebol italiano, na Bandeirantes, com Luciano do Vale, e outros, né, que tinham lá na Band, mas principalmente encabeçado por Luciano do Vale. Então o campeonato italiano era o campeonato. A gente tinha Maradona, tinha Zico, tinha o Careca, tinha Platini, tinha muitos jogadores de muita qualidade no futebol italiano. E era a referência. E os jogos eram de manhã, né? Como até hoje tem muitos campeonatos. Mas no Brasil, um jogador não gosta muito. Fora do Brasil, o jogador brasileiro se acostuma a tudo. Mas aqui no Brasil, tudo reclama. Além da babaquice que tem que se tomar uma providência a CBF. Tem que se tomar uma providência. Não pode acontecer algumas coisas que estão acontecendo aqui no nosso futebol. Porra, o goleiro toda hora faz cera. O goleiro toda hora cai e não pode dar início no jogo porque o goleiro tá ali. Tem que se tomar uma atitude. Tá vergonhoso o que os goleiros brasileiros estão fazendo. Além dessa simulação descarada que os jogadores de linha ficam fazendo. Pô, bicho, pelo amor de Deus. Assim fica complicado. E um lance que, pra mim, na minha opinião, merecia uma punição, sei que vão me contestar. Sinceramente, eu não tô nem aí. O que o jogador do Atlético Paranaense fez ao ser expulso. É sobre esse jogo que a gente vai falar. Avaí 1, Atlético Paranaense 1. Pô, o jogador do Atlético Paranaense foi expulso. Porra, irmão. O jogo tava do lado de cá. Ele foi expulso. Pô, ele saiu andando o campo inteiro para sair do outro lado. Só para ganhar tempo. Ah, Magalhães, isso é malandragem. Não é, isso é sacanagem. Isso é covardia. Aí depois vão fazer contra o teu time, você vai reclamar, vai xingar e ofender, como eu vejo um monte de gente xingando e ofendendo. Porque a maioria das torcidas só tratam a outra com ofensa. Só trata com ofensa. Mas não gosta de ser ofendido. Tinha que dar uma punição para goleiro que faz cera e para atitudes igual dessa que o Vitinho tem. É um bom jogador, um garoto novo, mas, irmão, tem que ser orientado. Se eu sou o Filipão, ele vai tomar um esporro. Vai tomar um esporro. Porque, porra, bicho, eu sei que não vão aceitar, principalmente a torcida do Atlético Paranaense. Mas eu gravo as coisas. Quando fizerem contra, eu vou lembrar esse lance. Ah, tá lembrado quando o Vitinho fez isso? Estão reclamando de quê? A favor pode, contra não pode? Só para lembrar, eu não sou injusto. Não sou injusto, mas isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Cera de goleiro. E essas atitudes aí de tentar simular as coisas. Nesse caso, ele já estava expulso. O juiz tinha que marcar o tempo mesmo e dar 15 minutos de jogo. 15 minutos de jogo. Porque, porra, é bem complicado. Eu estou falando isso olhando em consideração ao torcedor. Independente do time que for. Então é sobre esse jogo que a gente vai falar. Avaí 1, Atlético Paranaense 1. Onde teve o Vitinho expulso no segundo tempo. Que aí mudou um pouco a dinâmica do jogo. O jogo poderia ser completamente diferente se o Atlético Paranaense não tivesse um jogador expulso. Com esse empate de 1-1, o Atlético Paranaense termina a rodada na 6ª colocação com 43 pontos. E o Avaí na 18ª colocação com 25 pontos. Nos últimos
5 jogos, o Avaí não ganhou nenhum. Perdeu 2 e empatou 3. E o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos só ganhou 1. Empatou 4 e perdeu 1. Chance de título para o Atlético Paranaense, sinceramente, acho muito pouca chance. Na verdade, eu acho muito pouca chance de título para qualquer time chegar no Palmeiras. Acho muito difícil o Palmeiras perder o título. Então, na minha opinião, acho muito difícil. O Internacional hoje é o segundo colocado. Acho muito difícil o Internacional pegar o Palmeiras. O Palmeiras só vai jogar o Campeonato Brasileiro até o final. Dificilmente o Palmeiras vai perder ponto. Pode ter um empatezinho ali, uma coisinha ali, mas todo mundo vai perder. Internacional, Flamengo, todo mundo vai perder ponto. Então, na minha opinião, é muito difícil o Palmeiras perder ponto. E acho muito difícil alguém brigar com o Palmeiras pelo título. Qualquer um, acho muito difícil. Então a briga do Atlético Paranaense é para se manter ali entre os times que vão para a Libertadores. O Atlético Paranaense pode ganhar a Libertadores, é 50% de chance para cada um, e ir para a Libertadores do ano que vem direto. Mas não é garantia que vai ganhar a Libertadores. Nem o Flamengo é garantia que vai ganhar a Libertadores, nem o Atlético Paranaense. É meio a meio. Então o Atlético Paranaense, nesse momento, tem 2 objetivos. Manter o time em alto nível, para quando chegar na final da Libertadores estar em alto nível, e se manter na parte de cima da tabela, que se acontecer de não ganhar a Libertadores, vai estar classificado para a Libertadores por causa da sua classificação no Campeonato Brasileiro. E o Avaí está brigando ali, começou muito bem, mas deu uma caída muito drástica, e agora está brigando ali para tentar permanecer na Série A. Ainda dá, tem 25 pontos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Curitiba, que está com 28. Vai ser uma briga até o final do campeonato, ponto a ponto, cabeça a cabeça, para ver quem é que consegue permanecer na Série A. E o jogo de 1-1? O placar foi justo? Cara, até a expulsão do Vitinho, o placar estava justo de 1-1. Agora depois muda. Depois mudar e não dá para você falar em justiça. Não dá para você falar em justiça tendo um time com 11, outro com 10. Lógico que a gente já viu o time com 10 ganhar, jogar melhor, pá, coisa e tal. Mas muda, porque o time que está com 11 vai mais para dentro, tenta mais, se arrisca um pouco mais. O time que está com a menos acaba se fechando mais um pouquinho, explora mais os contra-ataques. Então muda um pouco a configuração do jogo. Mas até a expulsão do Vitinho, para mim, 1-1 foi justo. Então a gente vai falar rapidamente sobre esse jogo. Então já peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor do Avaí, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, se inscreva-se nos canais Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães no futebol brasileiro, beleza? Então peço que você curta, compartilhe, inscreva-se nos canais, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão aqui embaixo e do lado compartilhar. Mas principalmente no nosso canal secundário, que é o Resenha com Magalhães no futebol brasileiro, eu preciso muito da sua inscrição. Eu preciso atingir os 1000 inscritos para o YouTube liberar mais opções para me colocar aqui no canal. Beleza? Então, o objetivo do segundo canal é atingir os 1000 inscritos. Então vamos lá, galera. O jogo em si. O Avaí começou partindo para dentro do Furacão, marcando muito alto, marcando em cima. Início de jogo teve logo algumas oportunidades de saída de bola do Avaí, chances para lá, chances para cá, um jogo bem dinâmico, mas o Avaí marcando mais em cima, com mais pressão. Até porque o time do Atlético Paranaense
montado do jeito que foi, aí é uma questão tática, né? Se o Filipão tiver que optar entre um jogador que tenha força e um jogador que tenha qualidade, o Filipão geralmente vai para um jogador que tenha força. Ele tenta balancear isso. Ele bota o meio de campo com 3 volantes, sendo um mais marcador, que é o Hugo, um veterano, que é o Fernandinho, e um no meio termo, que é o Alex Santana, na qual o Alex Santana faz muito mais aquele cara de criação, de chegar um pouco mais à frente, mas é um meio campo um pouco mais pesado, onde a configuração do time acaba fazendo com que o time acabe liberando um pouco mais seus jogadores de extremo. Ele vai com o Pablo. O Pablo é um jogador que, tecnicamente, não dá para comparar com o Vitor Roque. O Vitor Roque, tecnicamente, é bem melhor do que o Pablo. O Pablo é mais um jogador de criação. Ele não é um centroavante. Faz os seus gols, decide, mas ele não é um cara de área. O cara de área é o Vitor Roque. Ele não é um cara de área. Então, o Pablo dificilmente ele fica muito na área. Ele vem mais para aquela construção para fazer aquelas jogadas trabalhadas, aquelas tabelas. E precisa de jogadores de ponta para poder abrir. O Vitinho é esse cara. Agora o Canóbio, o Canóbio só está no time porque o Canóbio é um cara de força física. Porque qualidade técnica, a qualidade técnica dele é bem limitada. Mas ele ajuda muito na marcação. Ajuda muito na marcação. Só que tem alguns jogadores que não vêm ali também muito bem assim. Tipo, o Abner não vem muito bem assim. O Kelvin está ajudando mais, o Kelvin está indo. O que o Filipão faz? Ele coloca o Canóbio, que não tem essa qualidade toda, mas tem uma força física e ajuda na marcação, e libera um pouco o Kelvin. Então acaba que pelo lado direito, quem faz as jogadas é o Kelvin e não o Canóbio. Acaba se invertendo um pouquinho. O Canóbio, que é o atacante, marca, e o Kelvin, que é o lateral, ele que ataca. Então ele inverte um pouquinho. Pelo outro lado, ele tem o Abner e o Vitinho. Só que o Vitinho não é um cara de marcação, tom de marcação igual o Canóbio. E o Abner não vem bem. E fica um lado direito com muita força de marcação, com o Kelvin podendo subir com mais tranquilidade. E pelo outro lado, pelo lado esquerdo onde está o Vitinho, tem um Vitinho que faz uma ponta, mas ali fica faltando um pouco de marcação, porque o Abner não está legal e o Fernandinho não tem esse fôlego todo. Que o Alex Santana fica um pouco mais à frente. E o Pablo não é o centroavante. Então, o que acontece? Fica faltando aquela chegada com mais força à frente. Justamente porque o Filipão opta muito mais pela força do que pela qualidade. O Avaí começou na frente, marcando, dificultando a saída de bola, não dando muito espaço para o Avaí, para o Atlético Paranaense, até que, numa jogada pelo lado do campo, o Avaí acaba fazendo o gol com o William Potker e estava merecendo. Estava merecendo porque estava fazendo uma boa partida. Aos 20, 22 minutos mais ou menos, o Potker faz um gol de cabeça. Alguns erros ali de passe, de saída de bola do Atlético Paranaense. É só um aviso. O zagueiro Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, em breve, os árbitros vão começar a pegar no pé do Pedro Henrique. Olha o que eu estou falando. Por quê? O Pedro Henrique está muito faltoso. Ele é um tipo de zagueiro que eu gosto. Tá? Um tipo de zagueiro que eu gosto. Ele não brinca. Mas ele está fazendo muitas faltas durante o jogo. Daqui a pouco vão começar a pegar no pé dele. Porque ele no mano a mano, ele não perde porque ele está fazendo a falta. Então, escuta o que eu estou falando. Em breve, vão começar a pegar no pé do Pedro Henrique.
É só um aviso. Então, o Avaí sai na frente, faz um gol. Só que a intensidade do Avaí era tão grande que o Avaí começa a dar uma recuada, porque dá uma cansada. Aí o Atlético Paranaense melhora, começa a ganhar um pouquinho mais de campo, começa a produzir um pouco mais, criar situações. Mas pelo lado direito, como eu falei, quem cria é o Kelvin. Não é o atacante, é o lateral. O Canóbio tá, porque o Filipão gosta de força física. Gaúcho gosta do estilo argentino de jogar. Então, ele bota o Canóbio, o uruguaio também, gosta do estilo uruguaio, o estilo argentino, de muita força e muita marcação. Jogar como atacante nesse caso, acaba sendo segunda opção. Se pelo lado direito tivesse um cara com mais qualidade técnica, seria muito mais forte o Atlético Paranaense. E pelo outro lado, como eu falei, deixa um pouco a desejar, que a marcação a mais frouxa. Mas o Furacão foi tentando, foi criando algumas oportunidades, criando algumas situações, mas o Avaí conseguiu segurar o jogo até o final do primeiro tempo. No intervalo, o Filipão muda. Ele tira um pouco ali a força física e coloca um pouco mais de técnica. Ele tirou o Abner, o Fernandinho, eu acho que tirou o Canóbio logo de cara. Que aí ele botou, deixa eu ver se eu lembro, ele botou o Terãs, que fez o gol, botou o Rômulo na frente e ele botou o Rômulo, o Terãs, agora eu não me lembro quem foi que ele botou. Rômulo, Terãs, deixa eu botar aqui, Rômulo, Terãs, não foi o coisa que ele botou não, acho que ele botou um lateral, cara. Pedro Henrique não, cara. Pedrinho, ele botou o Pedrinho, isso, ele botou o Pedrinho para lateral, o Terãs e o Rômulo. Ele colocou o Rômulo ali na frente, no lugar do Pablo, para dar um pouco mais de velocidade, dar um pouco mais de profundidade, um cara que fique mais dentro da área. Então ele botou um time um pouco mais leve, um pouco mais com velocidade. E aí, na qualidade, o Terãs acaba pegando a bola, protegendo bem, adiantando a bola, batendo bem e fazendo o gol de empate. Isso logo no início do jogo, do segundo tempo. Só que também, logo na sequência do gol, o Vitinho é expulso. Então por que eu falei que o jogo poderia ser diferente? Porque a tendência é que o jogo ficasse bem aberto e qualquer um dos dois poderia fazer gol. O que aconteceu com a expulsão? O Atlético Paranaense teve que se fechar. Ficou mais o Avaí atacando, o Atlético Paranaense se defendendo, tentando sair no contra-ataque, então mudou a característica. Na minha opinião, acho muito difícil que, se não tivesse o Vitinho expulso, acho muito difícil que esse jogo terminasse empate. Para mim ia ter um vencedor. Quem eu não sei, porque eu tava os dois times abertos. Qualidade, o time do Atlético Paranaense tem mais do que o Avaí. Então talvez, se o Vitinho não tivesse expulso, o resultado até para o Atlético Paranaense fosse diferente. O Si não joga, mas é por uma questão de, a gente está falando aqui de elenco, pelas mudanças, de repente o Atlético Paranaense poderia levar alguma vantagem. Mas aí, como o Vitinho foi expulso, mudou toda a característica e acabou terminando o jogo no empate, o Avaí criando algumas oportunidades, mas muito bem postado o Atlético Paranaense. Isso o Filipão sabe fazer como ninguém e conseguiu o empate de 1-1. Empate bom para quem? Levando-se em consideração os objetivos que o Atlético Paranaense tem no Campeonato Brasileiro, um ponto fora de casa não foi ruim. Agora, para o Avaí, que estava ganhando, teve um jogador a mais, o empate foi ruim, porque continua ali na zona do rebaixamento. E se tivesse vencido,
o Avaí estaria com 2 pontos a mais, estaria com 27 pontos, estaria na frente do Cuiabá e a 1 ponto do Curitiba. Então o resultado de empate não foi bom para o Avaí. Então essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!